Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Espero que o papo hoje possa ser legal, assim como a gente sempre promove os vídeos aqui, tenta trazer conteúdo de qualidade. Então, se você chegou aqui recentemente, se inscreva no canal, você receberá a notificação de que tem novos vídeos. E espero que a ideia aqui é sempre a gente elevar o nível do bate-papo da ergonomia e ir para cima mesmo, tá? Hoje o bate-papo tem a ver com alguns insights que eu tenho trazido de alguns livros que eu acompanho, que são espécies de bíblias, que não são normas, que não são ISOs, mas que são livros densos, consistentes, que trazem muita pesquisa. Os dois principais que eu trago, que eu uso para trazer esses insights, é o livro do Hudson Couto, que chama Ergonomia 4.0, e o livro do Ida, que é Ergonomia Projeto e Produção. Tá? Tem muita coisa legal ali, tem capítulos inteiros de matemática às vezes, e estudando aqui uma demanda que eu tive nas minhas consultorias, eu cheguei num capítulo muito interessante que chama 10 princípios de ergonomia na prevenção de distúrbios de membros superiores. Achei muito legal. Aliás, é porrada do ponto de vista de ergonomia, traz muita coisa de várias ações, de várias atividades que você pode encaixar essa questão. Então eu resolvi gravar um vídeo para trazer um pouco desse conteúdo, baseado nesse capítulo, nessa parte desse livro do Couto. Tá? Esse livro, para que esse vídeo não fique muito longo, não sei se eu vou conseguir abordar os 10 capítulos. Caso você esteja vendo esse vídeo e ele acabar antes dos 10 itens, é possível que tenha uma parte 2 ou talvez uma parte 3. Tá bom? Então vamos lá. Quais são esses 10 princípios de ergonomia na prevenção dos distúrbios de membros superiores? O que ele trouxe para nós aqui? Vou fechando aqui para a gente ir abordando aos pouquinhos, tá bem? Bom, o primeiro deles, que daí não é muito diretamente apenas ao ergonomista ou à área de ergonomia e segurança, é a questão dos tempos e métodos, tempos corretos, ou seja, grande parte passa, principalmente aquela produção que tem uma linha, tem um ritmo imposto, né? É possível que você tenha que dimensionar. A gente precisa participar junto à administração e a gestão e coordenação das áreas para dimensionar adequadamente os tempos corretos para a atividade de produção. Tem muita coisa a considerar, né? Por exemplo, se a gente pegar, e aí que sim, entra o ergonomista, aqui sim, é muito da nossa parte observar esse pedaço para encaixar tempos e métodos adequados, que tem a ver com a cronoanálise, tá? Até eu acabei escrevendo separado, mas geralmente é junto. Ou seja, a gente cronometrar os tempos, avaliar o ritmo de trabalho, como é que ele está sendo imposto, né? Qual é essa carga que acaba sendo imposta ao trabalhador dentro desse período a qual ele tem que produzir cada peça, né? Avaliar a fadiga do trabalhador, muito importante, a gente vai voltar a falar sobre isso. Calcular o tempo padrão para executar de fato com qualidade, né? Sem perder a qualidade, sem sobrecarregar o ser humano, né? Sem impor um ritmo que realmente traga, que não traga benefícios para a atividade, tá? Então tem que ter uma avaliação ergonômica, tem que trabalhar para reduzir o setup, né? Determinar o melhor método de trabalho, o mais eficiente, coisa que a gente olha muito em relação ao modo operatório, né? Por que um faz sentado, o outro em pé a mesma atividade? Por que um se inclina, o outro não? Né? Por que um consegue, vamos dizer, ter uma produtividade melhor do que o outro? Porque tem a ver com o modo operatório, né? Aplicar conceitos de desperdício, takt time, que é o ritmo de produção para atender aquela demanda, e etc. Tem uma série de fatores que a gente pode contribuir, não só sozinho, mas que a gente pode olhar principalmente ligado à carga de trabalho, ritmo, né, e fadiga. Tá? Então esse é o primeiro item que o Couto trouxe para a gente, vou fechar aqui. O segundo é a taxa de ocupação correta, isso é muito legal. Inclusive o próprio Couto tem um software que ele desenvolveu com o índice Thornton, que tem a ver com exatamente isso, é medir a taxa de ocupação, né? Ou seja, saber se o trabalhador está sobrecarregado dentro daquele período que ele tem de trabalho ou não, ou se ele tem espaço ainda para absorver novas demandas. Tá? E aí, obviamente, tem alguns indicadores bem legais. O primeiro deles é medir qual é essa taxa de ocupação ideal, né? E aí vai depender de questões ergonômicas, né? Tem a ver, então, por exemplo, ele traz alguns índices, né? Ele entende que no modelo padrão, onde as condições são favoráveis, condições ergonômicas são favoráveis, sem muito esforço ou sem posturas incorretas ou desfavoráveis, a gente pode planejar para que a taxa de ocupação, ou seja, ele esteja trabalhando, produzindo 91% do tempo.
né? 5% de necessidades chamamente fisiológicas, a gente chama de necessidades pessoais, né? Coisas que a gente precisa fazer ao longo da jornada. E 4% de recuperação de fadiga. Ou seja, então, pô, se a gente trabalha lá 480 minutos, né? 24 minutos tem a ver com necessidades fisiológicas, né? E 4%, que é um pouco, 20 minutos em detrimento de 7 horas e pouco, tem que ser para pausas, né? Para recuperação, né? E aí, essa taxa de ocupação, ou seja, no trabalho especificamente, vai caindo na medida que o trabalho demanda ou repetitividade, ou força, ou postura. Então, por exemplo, 85% ele traz se o trabalho requer repetitividade com pouca força e pouco desvio postural. Ou seja, repetitividade boa, vamos chamar assim, 85% da taxa de ocupação. 80% se tiver repetitividade, força e desvios posturais, né? 75 a 80% com repetitividade, força e desvio posturais, desculpa, já falei, e pode chegar a 70, 75 se a repetitividade for com forças, desvios posturais e outros fatores biomecânicos associados. Entende? Então, a gente planejar quanto de fato ele tem que estar trabalhando, ou melhor, quanto de fato ele tem que estar se recuperando tem a ver com a demanda, tá? Então, a taxa de ocupação correta é fundamental para, lembrando que o nosso tema é prevenir distúrbios de membros superiores. E aí chega num ponto muito crucial da ergonomia, que a gente fala muito de recuperação, muito da pausa, né? Ou seja, quanto é que tem que ter de pausa, né? É muito, sempre uma discussão isso, né? Então, por exemplo, lá na ISO 1126263, como está avaliando processos repetitivos de alta velocidade, tem lá algumas sugestões, né, desenhadas para que a gente possa discorrer sobre períodos de descanso entre as operações, entre o trabalho, né? Então, às vezes fala em 10 minutos a cada 50, enfim, depende daquilo. Num horário que ele não teve uma pausa, por exemplo, que é um horário que ele, na primeira hora que ele chegou não tem necessidade, porque ele está descansado, na última hora que ele vai sair, tanto para o almoço quanto ir embora, não tem necessidade também, porque ele vai pausar, entende? Então tem que modelar essas pausas. Mas, resumidamente, a gente poderia dizer o seguinte: se ele está trabalhando em ciclos curtos, ou seja, processo repetitivo, o ideal, e esses processos são menores de 30 segundos, é muito rápido, ou seja, ele faz muita peça ao longo do dia. O ideal é que tenha 5 minutos a cada hora, tá? Se esse ciclo curto, ou seja, isso em condições ideais de apenas repetitividade, né? Se esses ciclos forem curtos e tiver mais força, ou seja, exigência de força, ou postura ruim, 10 minutos a cada hora. Provavelmente quase sempre tem, né? É difícil não ter. Né? E se tiver processo repetitivo, ciclos muito curtos, com forças excessivas e posturas desfavoráveis, 15 minutos por hora. Então é um bom parâmetro para você discutir, para você entender. Questão de força você pode dimensionar através de ferramentas ergonômicas, posturas desfavoráveis também. Né? Então você pode chegar a uma conclusão: será que a postura de fato é ruim? Usa um hula, né? Usa um reba. A força você pode avaliar através da percepção individual dele, alguma coisa com dinamômetro talvez, enfim. Você pode buscar mecanismos para entender se de fato a postura é ruim, se há de fato a força e se há de fato processos repetitivos. Essa é um processo mais fácil, pelo menos, de identificar, não de trabalhar. Beleza? Então essa é uma parte bem sensível, onde a gente trabalha muito na ergonomia. E para fechar essa primeira parte dos itens, eu vou para o quarto item, que é preparar o trabalhador para a tarefa, ou seja, ele ser treinado, ou seja, ele tem que estar pronto para executar aquelas atividades. Você não pode simplesmente soltar ele ao bel prazer, né? Eu vejo muito isso nas empresas, a demanda aumentou muito rapidamente e daí não houve aquele processo natural de treinamento do operador, e aí exigências maiores passam a ser, porque inegavelmente o cara mais experiente ou bem treinado, ele opera melhor, ele opera mais fácil, ele opera com menos exigências, inegavelmente. Então, preparar o trabalhador, obviamente, previne distúrbios de membros superiores, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai trabalhar de enriquecer a tarefa, alongar o ciclo, institucionalizar um rodízio, tem bastante assunto aqui para a gente discutir. A gente vai falar de eliminar fontes de dificuldade, de reduzir esforço manual, também tem bastante
conteúdo aqui, eliminar posturas estáticas, eliminar fontes de compressão mecânica, exposição e vibração e fatores organizacionais que de alguma maneira está ligado a tudo isso. Tá bom? Espero até o próximo vídeo. Forte abraço e vamos com tudo.